Olá, meus amigos, bem-vindos. Há exatos 133 anos atrás, acontecia na Praça da Aclamação do Rio de Janeiro, hoje da República, a destituição do imperador Dom Pedro II pelo general militar Marechal Deodoro da Fonseca. Claro que este vídeo não se destina àqueles que têm ideais monarquistas, e eles não viam crise suficiente no Brasil para a destituição do Império. Por outro lado, este vídeo não defende unhas e dentes os ideais republicanos. Não se trata nem de uma coisa nem de outra. Este conteúdo é para dizer que Deus está no controle da nossa nação. Deus está no governo da nossa nação. Ele estava lá no passado e continua no governo da nossa nação. O Brasil passava por sérios problemas decorrentes dos pecados dos líderes e dos seus liderados. Pecado que se avolumava levou a crises, e eu vou falar de 5 crises que levaram à queda do Império em 1889. O Brasil era uma monarquia constitucional parlamentarista. Tinha o rei Dom Pedro II, que era da coroa portuguesa. Ele agia e governava dentro de uma constituição, dentro de um colegiado parlamentar, que representavam o povo, eram os responsáveis pelas leis. Dom Pedro II não governava sozinho. Ele era, digamos assim, regido por uma constituição e por um parlamento. Acontece que a nação não estava muito bem. Outras tentativas no passado de destituir o Império já haviam acontecido. Inconfidência Mineira, lá em 1789, a Revolução em Pernambuco, em 1817, e em 1824, de novo, Pernambuco com o Nordeste juntaram uma tentativa de destituir. Depois, outra revolução no Rio Grande do Sul, em 1839, não houveram tentativas e nenhuma delas conseguiram destituir o Império. Agora, em 1889, os militares conseguiram. As crises, as 5 principais crises daqueles dias eram, primeiro, crise na própria monarquia. Dom Pedro II não tinha filhos, ele tinha apenas filhas. A mais velha e sucessora dele no Império era a princesa Isabel, que era casada com um francês. Isso por si só já gerava uma crise no Império. A segunda crise era a crise econômica. O Brasil se endividou numa dívida externa monstruosa, inflação altíssima, decorrente da Guerra Paraguai. O Brasil fez aliança com a Argentina e com o Uruguai para combater o Paraguai. Isso, o Império gastou muito e pegou dinheiro de fora para poder investir na guerra. Isso também levou a uma inflação altíssima e a nação estava amargando uma forte crise econômica. A terceira crise, a crise com os negros. Lá em 1864 até 1870, na guerra contra o Paraguai, os negros entraram na guerra, participaram da guerra, se juntando com os militares. Eles tinham interesse de que depois da guerra eles recebessem a alforria. Só que quando terminou a guerra, o Império não deu a alforria para os negros e eles ficaram revoltados. Isso gerou uma crise muito grande. Somente em 1888 foi que a princesa Isabel deu carta de alforria a eles. Mas até eles receberem a alforria, eles estavam em grande revolta contra o Império.
uma quarta crise, a crise eclesiástica. Na época, a igreja predominante era a igreja católica. Os protestantes no Brasil estavam começando. Tinham o quê? Tinham uns 30 anos, mais ou menos uns 30 anos, menos de 30 anos, que os evangélicos estavam aqui no Brasil. Quem dominava e predominava era a igreja católica. Acontece que a igreja católica estava muito insatisfeita com o império, porque ela não podia fazer muita coisa. Tudo que ela queria fazer tinha que ter a bênção do império. E a igreja, então, queria expulsar os maçons do seu seio, do seu meio. Só que o império não queria. E ela só podia fazer isso se o império autorizasse. Então ela resolveu fazer isso por conta própria. Crise eclesiástica, então aumentou ainda mais. E a quinta crise, a crise militar. Os militares estavam descontentes porque eles não podiam fazer pronunciamento, falar na imprensa, eles não podiam falar de jeito nenhum. E eles também não se sentiam valorizados. O império não valorizava os militares de carreira. Isso gerou um grande descontentamento entre eles. Já na Guerra do Paraguai, os militares foram influenciados pelos ideais republicanos e positivistas de progresso econômico. Eles foram bombardeados com esses ideais de que o Brasil iria crescer se derrubasse o império, passasse a ser uma república. Eles incorporaram aqueles ideais. Né? E os ideais positivistas, aqueles ideais de que só existe progresso se houver ordem. E a ordem, ela acontece se tiver uma força externa colocando a nação em ordem. Então, esse positivismo foi uma chave, assim, na mente dos militares naqueles dias. Quando termina a guerra, eles estão fortalecidos com esses ideais republicanos e positivistas. Todas essas crises que vieram por conta do pecado dos líderes, dos seus liderados, levaram, então, à queda do império. Mas, contudo, Deus estava no controle, conduzindo a história do Brasil. Nós chegamos hoje, em 2022. Nós não estamos desligados da nossa história. Não estamos desligados. Deus estava lá no controle e Deus continua no controle agora. Nós estamos vivendo dias parecidos em alguns aspectos com aquele momento da nossa nação. Estamos vivendo situações parecidas. Vai ter um desfecho no nosso Brasil, minha gente. Vai ter um desfecho. Não é exatamente o desfecho que nós queremos, porque queremos. Mas o desfecho, primeiramente, que Deus quer. Eu não estou aqui defendendo os ideais monarquistas e nem os ideais republicanos, não. Estou dizendo que Deus está no controle. Talvez em outro vídeo eu possa falar a minha opinião a respeito dos ideais, qual dos dois eu tomaria partido. Mas agora é para dizer, Deus está no controle. Deus governa as nações. Deus governa a nossa nação Brasil. Deus governa os corações também. Ainda que os homens tenham interesses escusos, interesses pessoais, interesses para esbanjar, ainda que os seres humanos tenham interesses de poder, tantos interesses escusos e a parte de Deus, por causa desses interesses vaidosos, briga de ego, briga de poder, mesmo Deus está conduzindo a história, eu creio
palavra de esperança para você de 15 de novembro de 2022. Tchau. A gente se vê no próximo vídeo.